Você já terminou uma noite com alguém e, mesmo depois de tudo, sentiu um vazio estranho dentro de si? Já acordou ao lado de alguém e, mesmo com o corpo satisfeito, teve a sensação de que algo essencial estava faltando? Vivemos na era do sexo fácil, dos corpos descartáveis, das conexões rápidas. Mas nunca fomos tão solitários, ansiosos e desconectados. Nos prometeram que liberdade sexual era sinônimo de liberdade. Mas o que pouca gente tem coragem de admitir é que o sexo casual, quando vira rotina, pode nos deixar emocionalmente quebrados. E o pior, a maioria nem percebe. Esse vídeo não é moralista. Não é sobre certo ou errado. É sobre entender o que está acontecendo com a nossa geração. É sobre o que estamos perdendo enquanto achamos que estamos ganhando. Se você já sentiu esse vazio, se você já se perguntou por que algo aparentemente tão bom pode deixar marcas tão profundas, fique até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga o prazer, os relacionamentos e até a si mesmo. Prepare-se para ouvir uma história não contada. Nos últimos anos, o número de pessoas relatando sentimentos profundos de solidão, vazio e desconexão emocional nunca foi tão alto. Paradoxalmente, vivemos numa era onde o sexo está mais acessível do que nunca, a um clique de distância. Aplicativos como Tinder, Badoo e outros transformam o que antes era conexão em consumo. Um estudo publicado pela Universidade de San Diego revelou que, apesar do aumento no número de encontros casuais, os índices de depressão e ansiedade entre jovens e adultos dispararam. E a pergunta que fica é: como é possível estar em tantos corpos e ainda assim sentir que falta algo por dentro? A lógica do sexo casual, quando vivida em excesso e sem consciência, tem transformado algo profundamente humano, a intimidade, em uma moeda descartável. A forma como ele é feito hoje é um reflexo direto do mundo capitalista e digital em que estamos inseridos. A lógica da escassez emocional se mistura com a lógica do mercado. Estamos tratando seres humanos como produtos em prateleiras. Cada match no aplicativo é um produto novo. Uma promessa de prazer, de distração, de excitação momentânea. O prazer virou válvula de escape. E a conexão deixou de ser prioridade. No começo, tudo parece libertador. Liberdade sexual, prazer imediato, nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade emocional. Só que por ser um consumo sem propósito, logo vem a saturação. Então, com o tempo, algo começa a mudar. Aquela sensação boa se esvazia. O prazer perde o gosto. A cama cheia fica silenciosa. E a alma começa a cobrar o preço. Esse é o problema. Estamos usando o sexo como anestésico emocional. E todo anestésico, quando usado em excesso, acaba nos deixando insensíveis. Por trás disso tudo, há uma cultura que nos treinou a ver o outro como objeto de satisfação, e não como ser humano com história, com sentimentos, com alma. Somos filhos de uma era narcisista, onde o que importa é o que o outro pode me dar agora. Prazer,
validação, status, e não o que podemos construir juntos. As redes sociais fortaleceram esse comportamento. Tudo rápido, tudo é instantâneo. E o sexo entrou nessa lógica. Virou fast food emocional. Além disso, estamos mais isolados do que nunca, mesmo nos sentindo livres. A antropóloga americana Ellen Fisher, especialista em neurociência do amor, alerta: o cérebro humano não foi programado para múltiplas conexões vazias. Ele se apega, ele busca sentido. Cada relação sexual ativa sistemas hormonais de apego e recompensa, como a ocitocina e a dopamina. Mas quando isso é feito em excesso e sem conexão, esse sistema começa a entrar em colapso. Resultado: ansiedade, sensação de abandono, dificuldade de criar vínculos duradouros. Estamos hackeando o sistema de recompensas do nosso próprio cérebro. E isso está nos cobrando um preço alto. A sociedade também promoveu a ideia de que compromisso é prisão, que vínculos são fraquezas e que desapego é sinônimo de evolução. Mas o que essa cultura não nos ensinou foi lidar com o custo emocional da superficialidade. Com o tempo, essa prática cria um tipo de dessensibilização afetiva. A gente vai ficando emocionalmente raso, incapaz de sentir profundidade, de se apaixonar de verdade, de confiar no outro. O coração vai criando cascas, e o sexo, que deveria ser expressão de conexão, vira só uma distração. Isso impacta diretamente na autoestima, na saúde mental e na capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Você começa a se perguntar: por que não consigo me apaixonar mais? Por que todo mundo parece descartável? Por que eu me sinto tão vazio, mesmo rodeado de corpos? Talvez a resposta esteja justamente no excesso, no consumo, no sexo sem alma. A maioria das pessoas está vivendo no piloto automático, seguindo o fluxo, repetindo padrões, acreditando que essa é a nova normalidade. Engatam relações rápidas, saem, transam e depois voltam para casa com aquela sensação de vazio no peito, disfarçada por memes, séries e mais uma notificação no celular. Poucos param para pensar no real impacto disso. Poucos têm coragem de olhar para dentro e admitir que talvez essa liberdade sem consciência esteja nos escravizando por dentro. Será que é isso mesmo que queremos? Sexo sem nome, sem história, sem sentido? Será que essa suposta liberdade está nos levando para mais perto de nós mesmos? Ou cada vez mais longe? Será que não estamos confundindo liberdade com fuga? Por que será que, no fundo, a gente sente que falta algo, mesmo quando teoricamente temos tudo? Um amigo próximo me contou que, por anos, viveu nesse ciclo. Era bonito, inteligente, comunicativo. Conseguia tudo o que queria com facilidade. Toda semana uma nova aventura, uma nova conquista. Mas um dia, sozinho em casa, depois de mais uma noite sem conexão, ele teve uma crise de ansiedade. Me ligou chorando e disse: "Cara, eu não sei mais o que estou procurando. Transo com quem quero e ainda assim me sinto vazio, como se faltasse uma parte de mim." Aquilo me marcou, porque essa história é mais comum do que parece, só que quase ninguém tem coragem de admitir. É um sentimento de fragmentação.
É como se você estivesse sempre dividido entre desejo de sentir algo profundo e medo de se entregar. Você sente que está jogando um jogo que nunca tem fim. E o pior, sente que está se afastando cada vez mais de si mesmo, como se cada nova transa sem sentido te desconectasse ainda mais daquilo que realmente importa. E isso pode acontecer com qualquer um, até com você que está me ouvindo agora. A solução não é demonizar o sexo, nem voltar a padrões repressivos do passado. Sexo é humano, é poderoso, é vital. O problema não é o ato, é a intenção. A solução está em resgatar o significado do que fazemos. É começar a se perguntar: por que estou fazendo isso? O que estou buscando aqui? Isso está me preenchendo ou me distraindo do que realmente preciso? A mudança começa na autoconsciência, com o simples hábito de parar e refletir sobre os nossos impulsos, de entender que o prazer é importante, mas não é tudo, e que nem todo desejo precisa ser seguido. Às vezes, o que chamamos de liberdade é só fuga do desconforto de estar sozinho com a própria alma. Para sair desse ciclo, é preciso mais do que força de vontade. É preciso reposicionar a própria visão de mundo. Em vez de ver o sexo como uma meta, veja como consequência natural de conexões verdadeiras. Em vez de buscar prazer para fugir da dor, experimente olhar para a dor com honestidade. Nietzsche dizia: quem tem um porquê, suporta qualquer como. Talvez esteja faltando um porquê nas relações, um propósito, um desejo de criar algo mais profundo do que apenas um prazer momentâneo. Você não precisa se tornar um monge, não precisa se abster de tudo, mas precisa parar de usar o outro como muleta emocional. E, principalmente, precisa parar de fugir de si mesmo através do corpo do outro. Aplicar isso na vida exige coragem. Coragem para sair da manada. Coragem para dizer não quando todos estão dizendo sim. Coragem para escolher a profundidade num mundo que glorifica a superfície. Você pode começar com pequenas atitudes. Estabeleça limites. Nem toda conexão precisa ir para a cama. Converse mais. Descubra quem é a pessoa além do corpo. Reflita após cada encontro. Você se sentiu mais vivo ou mais vazio? Desenvolva sua intimidade emocional com você mesmo antes de buscar no outro. Com o tempo, você vai perceber algo poderoso. Conexão é muito mais prazerosa que quantidade. Profundidade dá paz. Superficialidade esgota. E aí, o sexo volta a ser o que deveria ser. Expressão de algo interno. E não apenas um anestésico para o vazio. O que ninguém te conta é que o vazio que você sente não é preenchido com mais corpos, mais noites, mais matches. Esse vazio é existencial, é espiritual, é a ausência de si mesmo. E o caminho de volta começa com algo simples: intimidade emocional consigo mesmo. Quando você aprende a se escutar, a se acolher, a sentir, você para de aceitar migalhas. Você para de vender seu corpo por um pouco de dopamina e começa a entender que a verdadeira liberdade não é fazer o que quer, é saber dizer não ao que te destrói por dentro. Esse problema é mais profundo do que parece. Envolve cultura, envolve traumas, envolve modelos sociais que nos treinam a não sentir.
Mas a transformação coletiva começa no indivíduo. Quando você muda sua postura, sua energia muda. Você começa a atrair outros que também buscam mais significado. Você vira exemplo silencioso de uma nova forma de viver. É preciso ter coragem para não seguir o fluxo, para resistir à lógica do consumo de pessoas, para resgatar o sagrado na intimidade. Você está disposto a fazer esse movimento? Você merece mais do que olhares vazios e promessas que não duram até o café da manhã. Você merece ser visto, ser sentido, ser respeitado. Mas isso só vai acontecer quando você começar a se ver com os olhos da alma. Quando parar de se entregar a qualquer um só para não sentir o silêncio. O silêncio não é seu inimigo. Ele é seu portal. Ouça, sinta, recomece. Muita gente já passou por esse mesmo ciclo de prazer vazio, prazer vazio. E muitos também despertaram. Descobriram que o problema não era o mundo, era a forma como estavam se relacionando com ele. Hoje, essas pessoas vivem com mais presença, se conectam de verdade, têm relacionamentos mais profundos, até quando não são amorosos, porque aprenderam que a verdadeira intimidade começa quando a gente se encontra de verdade com a própria essência. E se elas conseguiram, você também consegue. Se essa mensagem mexeu com você, assista esse vídeo que vou deixar na tela. Ele é complemento desse. E abre seus olhos para relacionamentos que podem destruir sua vida. Esse canal existe justamente para te ajudar a atravessar esse tipo de crise. Com coragem, com consciência e com profundidade. Aqui não temos medo de tocar na ferida, porque só quem tem coragem de olhar para o abismo é capaz de atravessá-lo. E lembre-se sempre, essa geração faz você sentir que estar sozinho é a melhor coisa para você. Eu sou o Olho do Lobo, e é assim que eu enxergo o mundo.